Boa noite, meus amigos. Estamos todos nós na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis. Hoje, dia 10 de fevereiro de 2022. Para iniciarmos a nossa palestra pública, hoje estamos recebendo a nossa irmã Carmen Matos, trabalhadora do Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Vargem Pequena. E a nossa companheira vai conversar conosco, né? Todo o tema de quinta-feira é sempre o Evangelho. E hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10. Então, nós vamos pedir, antes de a nossa companheira iniciar a sua palestra, pedir a nossa irmã Ana Constantino para fazer a leitura do Prepare a Prece. Ana, por favor. Momentos de meditação, livro de Valdo Franco, do Espírito Joana de Ângeles. Conhecimento para ação. As leis que regem a natureza são constante apelo ao homem, que sabe investigar e deseja progredir. Qualquer transgressão em referência a seus códigos soberanos resulta em falta que se impõe como necessidade de reparação. Ninguém se lhe escapa. Cada criatura age conforme a sua própria natureza. Sua própria natureza. Os seus atavismos espirituais, constituindo-lhe dever libertar-se dos negativos. Os primitivos, os que o atam às expressões da sensualidade de variada gama, iniciando outras experiências que se harmonizem com a parte divina no imo adormecida. Isso lhe ensejará a aquisição da sabedoria, estimulando-o sempre ao aprimoramento do caráter. Vamos levar o pensamento em Deus, ao Mestre Jesus, e pedir ao Pai que nos ampare, que nos intua com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Que Ele possa também amparar e intuir a irmã que vai passar para a gente na noite de hoje os ensinos de Jesus. Que nós possamos ter bom entendimento, estar aberto para esse estudo da noite de hoje. Que Jesus possa ampará-la, proteger e também nos amparar. Que o nosso anjo guardião possa estar ao nosso lado nesse momento. E pedimos, Pai, a permissão para iniciar o estudo da noite de hoje. Fique conosco, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus amigos, como eu falei, nós vamos hoje estudar o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, item 10, Instruções dos Espíritos, Fora da Caridade não há salvação. Carmen, você tem até às 20h30, 8h30, tá? Para fazer a sua reflexão. Que Jesus te abençoe. Obrigada a todos, obrigada pela oportunidade. É sempre uma grata satisfação desenvolver um estudo, porque quem aprende mais somos nós mesmos, né? A gente que começa a refletir em cima daquele tema, daquela pergunta, enfim. Qualquer que seja a temática, dentro do Evangelho de Jesus, a gente sempre reflete alguma coisa em nós que precisa ser modificada através desse estudo. Então, é sempre uma grata satisfação.
E o capítulo 15 e o item 10, ele fala do lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Então, não tem outra forma, não tem salvação. É a nossa meta, é o nosso lema, é o nosso roteiro, não tem saída. Precisamos desenvolver essa caridade dentro de nós. E é uma caridade que não é simplesmente aquela do recurso, aquela da esmola, aquela da cesta básica, aquela, enfim. A caridade, como nós sempre entendemos na nossa história evolutiva, sempre a gente queria algum indulto, alguma vantagem se a gente desse algum recurso, se a gente colocasse as moedas no gasofilácio, enfim, todas essas questões da nossa ancestralidade, nós trazemos e ainda pensamos que estamos fazendo uma moeda de troca com Deus. Ah, se eu participar desse momento de caridade, desse grupo, enfim, eu terei alguma vantagem. Então, para desenvolver esse tema a respeito desse lema do Espiritismo, é tão importante para nós que a gente possa refletir em nós mesmos no momento que a gente tem essa intenção, que a gente chama de caridade. Será que eu estou fazendo bem mesmo para aquela pessoa? Será que ela precisa mesmo disso? O que ela precisa de verdade? A gente precisa perguntar. A pessoa a quem a gente está oferecendo de sorte alguma coisa, a pessoa precisa mesmo ou eu resolvo o que ela está necessitando? Então, a gente tem sempre que fazer essa reflexão a respeito dessa questão da caridade. E antes da gente entrar no texto, né, entrar na mensagem de Paulo, apóstolo, a gente começa a refletir, que eu até vi um palestrante falar sobre isso, eu estou trazendo para vocês, esse capítulo fica exatamente no meio da obra. Se a gente considerar a introdução, o prefácio, o índice, são 28 capítulos que a gente conhece, a gente colocaria mais 2 capítulos. Então, será que foi por acaso que Kardec colocou no meio da obra essa temática tão forte que é o lema do Espiritismo? Eu acho que não foi acaso. Eu acho que foi intencional. Se a gente lembrar dos pergaminhos, não é? Eles eram enroladinhos nos cada lado, e quando a gente abria, era exatamente o tema central a ser desenvolvido naqueles papiros, naqueles escritos. Então, Kardec colocou esse capítulo no meio da obra intencionalmente, para que fosse o carro-chefe, aquele que vai levar todos os outros ensinos a partir da caridade. E se a gente pensar nessa palavra, essa frase, caridade e salvação, são os 2 substantivos, os 2 pesos dessa frase. E a caridade, ela deriva do latim, que é caritas, a gente já ouviu muito falar. Caritas é ternura, é amor, né? E é da família também, caridade é da família de cara, é da família de carinho. Então, esse amor, carinho, esse amor, atenção, esse amor, preocupação que a gente precisa ter quando a gente tem a intenção de ajudar alguém, seja de que forma for, a gente colocar a atenção, o carinho, a preocupação. Nesse momento que fazemos essa caridade, que é o amor em movimento. Quando a gente fala em salvação, né, que tem origem do grego, que tem a ver com cura, com remédio, com saúde, então a caridade e a salvação, elas são 2 carros-chefes, né, a respeito do desenvolvimento da doutrina que a gente abraçou.
Quando a gente fala de saúde, salvação, a gente pensa, e aí eu tenho um exemplo aqui que, recentemente, eu fui num médico, eu estava com um problema no ombro, né, que todos os ortopedistas, através do diagnóstico, olha, é cirúrgico, não tem jeito, e até um disse assim, olha, se a senhora está ruim desse ombro direito, o esquerdo deve estar horrível também, vamos operar os dois. Eu digo, credo, meu Deus do céu, peraí, vamos devagar, que a coisa não é assim. E aí eu fui nesse médico por uma indicação, e ele começou a me envolver com a sua preocupação, com o seu carinho, com a sua atenção, e foi conversando comigo, nem falando do diagnóstico, mas eu estava tão envolvida, e a gente sabe que através do magnetismo, da boa palavra, da atenção, do carinho, da caridade mesmo, vocês sabem que eu saí de lá, é lógico, 50% já não sentindo dor. Vocês acreditam nisso? De verdade? Depois, os outros 50% foi o tratamento. Mas eu já saí de lá com o ombro melhor. É exatamente essa caridade, esse envolvimento que precisamos ter através da atenção, do carinho, no momento em que a gente vai oferecer alguma coisa. E, nesse caso, o médico foi pago, eu paguei o médico. Então, não era uma questão de pagar ou não, era a questão do envolvimento. É essa caridade, da atenção, da preocupação com o outro que a gente precisa ter no momento dessa caridade, né? No momento dessa atenção que a gente desfere para com um semelhante nosso. Né? E aí a gente vai começar a ler um pouco do texto, que é do capítulo 15, lembrando, se alguém quiser acompanhar, do capítulo 15, do item 10. Né? Do item 10. E o Paulo, nosso apóstolo, Paris, essa mensagem de Paris, 1860, ele começa assim: meus filhos, olha que forma já carinhosa e atenciosa que ele começa a falar conosco. Meus filhos, na máxima, fora da caridade, não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Olha só, não tem jeito. É a nossa destinação através da caridade. Nós melhoraremos, nós evoluiremos, atingiremos, galgaremos um patamar melhor dentro da nossa evolução se fizermos a caridade como entendia Jesus. Né? Então, continuando. Na Terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. O que é esse estandarte? Aí a gente pode até fazer uma alusão a Jesus e pensar nele segurando aquele estandarte. Pessoal, é por aqui. Vamos colocar até uma alegoria. Se a gente estivesse num curso do Rio, todos nós estamos destinados a esse curso do Rio, todos nós estamos nessa corrente, mas a gente, às vezes, pega um atalho, um afluente, sai fora. E aí, Jesus aceita o livre-arbítrio, vai com Deus, depois você volta e parte daquele mesmo ponto que você se desviou. Então, Jesus segurando aquele estandarte, pessoal, é por aqui, é estreitinho, mas dá para ir, vamos lá, coragem. E aí Paulo continua. E no céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Ou seja, aqueles que entraram nesse curso desse rio, trazendo essa alegoria, aqueles estarão muito melhor. Sabemos que sim. Então, a gente sabe que quando a gente faz uma coisa certa, quando a gente se envolve, que nem esse médico, ele recebe do corpo dele os fluidos, as energias que, traduzidas na medicina, na neurociência, os neurotransmissores, os hormônios. A gente não se sente tão bem quando a gente está fazendo uma coisa certa,
quando a gente acolhe um companheiro, quando a gente dá aquela palavra de estímulo, de motivação para a pessoa que está para baixo, está passando um momento muito complicado, ou seja, não precisa nem aquele recurso, nem aquele dinheiro, ele é importante, mas muitas vezes é uma palavra, é um conforto, é um alento para aquela pessoa que está passando por aquela dificuldade. E é isso que ele está falando aqui. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida. O que é esse deserto da vida? São os nossos problemas, a tristeza, a dor, a dificuldade. E ele coloca como deserto para a gente entender que realmente é um momento escasso, é um momento de muita dor, de muita privação. E ele continua aqui, encaminhando para a terra da promissão. O que é a terra da promissão? O caminho de luz, né? Ele faz alusão à saída do povo hebreu, né? A libertação, e a gente sabe que a gente se liberta, né? Quando a gente encontra esse caminho, quando a gente vê esse caminho como a terra prometida. O que é a terra prometida? Não é um lugar exterior, é dentro de nós, é a nossa paz interior, de estar fazendo a coisa certa, de estar no caminho, no curso certo. Aí ele continua aqui. Ela brilha no céu, como a auréola santa, na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. E aí, Paulo, nesse momento de passar à direita, ele está se referindo ao modelo do samaritano, né? Da parábola do samaritano, daquele que acolheu aquela criatura largada, né? Vítima dos assaltantes, vítima das agressões, né? E foi a única pessoa que foi lá e acolheu com todo o seu coração, com toda a preocupação, com todo o carinho, com toda a atenção. E aí ele continua mais um pouco aqui. Reconhecendo os ex pelo perfume da caridade que espalham em torno de si. E aí, nesse momento, eu vou trazer para vocês do livro da Joana de Ângeles, que é esse aqui, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Joana de Ângeles desenvolve esse capítulo e ela dá um título de Luz da Caridade. E aí ela começa assim. Ela fala em dever, né? E é isso que Paulo vai falar mais adiante. Amar é dever de todas as criaturas. Todas as criaturas. E ninguém se pode eximir de fazê-lo. Esse amor deve ser incondicional. E o ponto que a gente precisa melhorar para ter esse amor incondicional. Porque a gente tem amor para aqueles que estão perto da gente, os nossos netos, né? Nós que estamos aqui, já passamos de algumas décadas, né? Aqueles que a gente tem afeto, esse amor incondicional. Mas esse amor incondicional que salva, que acolhe, que alenta qualquer um, a gente ainda não consegue. Então, ela está falando aqui que a gente precisa desenvolver esse amor incondicional, chegando à totalidade como experiência de auto-iluminação, de auto-libertação. Porque quando a gente desenvolve esse amor, a gente se liberta daquelas chagas, né? Do orgulho, do egoísmo, do rancor, da mágoa, do ciúme, da inveja. A gente dispensa isso tudo, vira lixo, mas nós ficamos magoados, gostaríamos de ser assim, gostaríamos de ter aquilo. Então, essas questões ainda permeiam a nossa vida, a nossa mente, mas é como ela fala, quando a gente conseguir esse amor incondicional, será a nossa autoiluminação, será a nossa autolibertação. A gente vai se livrar
de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Olha só como vai ser bom. Sim, mas isso a gente tem que trabalhar, né? Não é à toa. E aí ela continua aqui. Enquanto o ser humano se encontra nas faixas predominantes do ego, e é isso aí que a gente falou agora, do egoísmo, ata-se aos caprichos escravizadores que são decorrentes dessa atitude primária. Como nós somos ainda espíritos muito rasteiros ainda, então isso faz parte da nossa existência. Então, nosso pensamento é poluído, a gente não consegue controlar quando a gente faz um julgamento, quando a gente julga aquele que a gente está ajudando. Por que ele não faz assim? Por que ele não faz assado? Ele errou. Se a gente não consegue nem consertar a gente mesmo, a gente projeta essas questões para o outro, que a gente, às vezes, se ilude de estar ajudando. Aí ela continua mais um pouco. No entanto, à medida que ama, dilui as amarras dolorosas e experimenta a alegria da liberdade, em verdadeiro hino de louvor. Gente, essa tem que ser a nossa meta. Mas a gente está trabalhando para isso. A gente vai chegar. Aí ela continua mais um pouco. Não há nesse amor nenhuma exigência, exceto a proposta da impregnação que todos devem permitir acontecer. Trata-se de uma oportunidade. Então, a gente fazer para o bem o outro, a gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação. E a oportunidade é chance, é a vantagem nossa. Vamos agarrar essas oportunidades. É uma oportunidade ímpar que lhe altera o comportamento e a escala de valores em torno do significado da vida e do esforço existencial para conseguir a plenitude. Então, ela está nos dando a chave para que a gente possa se libertar dessas pendências, né, que fazem parte dessa nossa trajetória evolutiva. Então, a chave é a gente cultivar, a gente exercitar esse amor incondicional, como ela está falando aqui. E aí, no final, ela tem uma coisinha que eu acho muito importante. Somente assim, dando e doando-se, o indivíduo se salva, se liberta das paixões. De novo, ela reforça. Desescraviza-se da posse infeliz. Torna-se uno com o bem que frui e esparze, volvendo o reino dos céus sem estar acorrentado à terra. Ou seja, os nossos apegos, aquilo que a gente precisa se livrar, né, dessas questões afetivas muitas vezes. Então, é a nossa trajetória, essa libertação que nós precisamos nos ater a respeito. E ela termina, no final desse capítulo, ela diz assim, a parábola, ela traz o exemplo do bom samaritano, é um poema da mais profunda psicologia do mestre, para com a humanidade que, após ouvi-la conscientemente, nunca poderá ser a mesma, tornando-se necessário a cada indivíduo atender à ordenança de Jesus. Então, vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Né? Ajudar é auxiliar-se, é libertar, é forma nobre de tornar-se livre. Então, é a chance que a gente tem, que a Joana está nos dizendo, né? E quando a gente ouve, e a gente já ouviu várias vezes a parábola do samaritano, e como nós entendemos essa parábola dentro de nós, porque nós não temos mais esse contexto, né? Esse contexto daquela época, né? Certamente nós não poderíamos chegar e colocar uma pessoa que está caída. O que a gente tem que fazer é ligar. A gente tem outros mecanismos, a gente tem outros instrumentos, mas é importante a nossa atitude, o nosso agir a respeito de muitas coisas que muitas vezes nos atormentam e a gente não faz nada. A gente fica impávido, a gente não se mexe, a gente deixa para o outro fazer. Alguém vai fazer, alguém vai ajudar. Né? E aí eu trago para vocês um fato que aconteceu, né? Tem a ver com isso que Joana está falando, e que Jesus nos alerta para agir, para fazer,
Foi um caso que aconteceu em 1964 e que virou um documentário, virou um estudo de sociólogos, psicólogos, para entender esse contexto, que eu vou mais ou menos contar para você o que aconteceu, e ele se chama Kitty Genovese. Isso aconteceu nos Estados Unidos. E o título é Uma Vítima da Indiferença Humana. Da indiferença humana. E a gente está nos Estados Unidos, 1964, e essa jovem, Kitty Genovese, ela está caminhando durante a madrugada de volta do seu trabalho, né, que ela trabalhava, tinha um bar, uma lanchonete, e ela está voltando para casa, de madrugada. E nesse momento que ela está voltando para casa, para o apartamento, ela escuta um barulho, ela estaciona o carro e ela está se encaminhando para o prédio. E ela escuta um barulho que chama a atenção, e ela percebe que está sendo seguida por um estranho. Nesse momento, ela está muito perto do prédio dela e várias janelas estão com as luzes acesas, apesar de ser de madrugada, mas muitas pessoas estavam assistindo o que estava acontecendo. E ela, esse homem, desfere 2 facadas nela, contra o seu corpo, e ela grita por socorro, ninguém atende, ela faz esforço para poder chegar até o prédio dela, e nisso o assaltante, né, que ele queria bolsa, ele queria dinheiro, ele fica assustado com os gritos dela e vai embora. Quando ele percebe que ninguém apareceu, ninguém tomou uma atitude, ele volta e novamente ele esfaqueia ela, novamente, e ainda estupra. Né? Então, isso aconteceu durante 3 momentos. E ela não conseguiu chegar até o seu apartamento e ela acaba morrendo no local ali na calçada. E aí esse crime chocou a sociedade norte-americana. Não pelo assassinato, mas por ter acontecido diante de dezenas de espectadores que inexplicavelmente não fizeram nada para ajudar. 38 pessoas. 38 pessoas. Um número considerável de pessoas, né? Que a gente pode convir. Homens e mulheres, filhos de uma sociedade que em tese, deveria respeitar o respaldo de zelar pela vida da sociedade. Bom, então, um pesquisador, ele coloca aqui, né, que ele procura a razão disso tudo aí, e aí ele traz como reflexão a indiferença, que é uma característica dominante nessa sociedade, que clama pelo social, que mostra, que pensa no próximo, e as ações são feitas para o bem do próximo. Mas, na verdade, às vezes, né, muitas vezes, nós ficamos nesse individualismo, pensando em nós e não refletindo na necessidade do outro, que nesse caso não precisava ninguém sair do seu apartamento, era só ligar para a polícia. E a pessoa que ligou para a polícia, e a moça já tinha morrido, meia hora depois que ela ligou. Né? Então, esse caso ficou tão célebre, né, que uma teoria se formou a partir dessa história. Chamava-se Síndrome de Genovese, que virou um fenômeno social a ser observado pela apatia dos espectadores em situação de tensão e perigo. Quando o fato está sob observação de diversas pessoas, se existe o outro que pode ajudar, por que eu vou fazer? Então, a indagação é essa, a reflexão é essa. Muitas vezes a gente imagina que outra pessoa vai resolver, outra pessoa vai agir, e aí a nossa indiferença se torna parte da gente e a gente deixa para lá. Então, é um momento para a gente refletir a respeito dessa pesquisa em cima desse fato, que muitas vezes nos colocamos indiferentes a questões do nosso dia a dia que passam batido por nós e a gente não faz absolutamente nada. E aí a gente vai dar uma continuidade aqui com o texto
de Hamed, que ele fala também sobre esse capítulo, e ele diz assim: os olhos do amor. Então ele fala que quando Paulo de Tarso definiu a verdadeira caridade, deixando implícito ser a reunião de todas as qualidades do coração, isto é amor. Diferenciou-a completamente da prestação de serviços dos outros, da distribuição de esmolas, da assistência social, da ajuda patológica aos dependentes afetivos, de compensações de baixa estima, ou de tudo que se referia a atitudes exteriores, sem qualquer envolvimento do amor verdadeiro. Então, nesse caso que a gente falou agora, faltou esse envolvimento de amor, de cuidado, de preocupação com o semelhante nosso. Faltou isso. Você olhar aquela criatura como um semelhante com necessidade. Né? A gente traz a parábola do samaritano, é igual a essa mesma situação. Né? Que não houve atenção, não houve cuidado, não houve a preocupação com a criatura, simplesmente como se fosse um objeto descartado no chão. E aí Hamed reforçou o seu conceito, acrescentando que e quando tivesse distribuído meus bens, Paulo de Tarso, para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não serviria para nada. Muitas vezes doamos coisas ou favorecemos pessoas a fim de proporcionar a nós mesmos temporariamente uma sensação de bem-estar, de poder íntimo ou de vaidade pessoal, com que compensamos nossos desajustes emocionais complexos de inferioridade. Aí ele coloca uma coisa bem pesada para a gente, né? Muitas vezes o ato da caridade está querendo esconder alguma coisa, né? Aí eu faço caridade, eu dou aquela roupa, eu dou dinheiro, eu faço aquilo, eu participo de um movimento de entrega de quentinhas, por exemplo, para poder eu me sentir confortada e não resolver as minhas questões. É uma forma de projetar para fora aquilo que eu não estou conseguindo resolver para dentro através de um movimento de caridade. Aí Hamed continua assim: caridade não consiste em assumir e comandar sentimentos, decisões, bem-estar, problemas, evolução e destino das pessoas. Aquilo, enfim, que elas podem e devem fazer por si mesmas. Porque quando tentamos reduzir as dificuldades delas, responsabilizando-nos por seus atos, estamos também impedindo o seu real crescimento. Olha que ele fala uma coisa interessante, que às vezes a gente quer interferir nas escolhas das pessoas que a gente está ajudando. Mas por que você não vai nesse? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Você devia agir dessa maneira. Aqui na frente tem uma moça que ela vende bala e ela tem inúmeros problemas de dinheiro, de relações, de tudo. E aí eu, na minha inferioridade, eu fico pensando, claro que não chegou ao momento de querer resolver, mas eu fico pensando de como ela poderia melhorar a vida dela, que ela devia fazer alguma coisa, não devia fazer outra. E aí a gente quer interferir, como ele está falando aqui. A gente não é responsável pela vida das pessoas. A gente está aqui para ajudar, para acolher, para confortar. Não é mudar, como ele fala aqui, impedindo o seu real crescimento. Muitas vezes, e a gente sabe que sim, na trajetória evolutiva de cada um, é necessário passar por algumas situações. Mas a gente quer resolver, às vezes, nessa nossa caridade, muitas vezes, a gente quer comandar a pessoa, a gente quer dizer como ela tem que fazer as coisas. E não é por aí. A gente tem que acolher, a gente tem que confortar, mas não é decidir pela pessoa. A gente pode até dar opiniões e tudo, mas às vezes a gente está interferindo e o quanto que a gente está sendo arrogante ou prepotente, né? Interferindo porque o contexto social das pessoas é diferente daquilo que nós imaginamos. Então, ele fala para a gente ter muito cuidado com isso, né? E assim, distorcemos a genuína mensagem da caridade, do amor ou da doação verdadeira. Então, ele traz
uma preocupação para que a gente não interfira na trajetória das pessoas a quem a gente diz que está ajudando, né? Então, ele fala aqui uma coisa interessante: olhar os outros com olhos do amor é a grande proposta da caridade. O verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, era benevolência, como a gente sabe, indulgência e perdão. Mas, às vezes, essas palavras, elas trazem para nós um pouco de dificuldade na nossa ação. Aí ele propõe uma modificação. Aí ele diz assim, quem sabe a gente coloque amor e respeito para com todos. Amor e respeito para com as imperfeições alheias. Amor e respeito aos ofensores. Aqui estão as regras básicas da conduta do Cristo. Então, às vezes, ele traz, né, uma forma para que o nosso entendimento, na nossa consciência, possa trazer uma atitude diferente, né, como respeito, amor e respeito. Olha que importante isso. Então, eu achei que o Hamed, eu gosto muito desse livro, que ele traz umas dicas, né? Uma orientação que às vezes nos torna mais fácil as atitudes que a gente tem que ter. E aí é que a gente continua no texto de Paulo de Tarso. E aí ele diz assim: nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Dever. E aí a gente vai para o capítulo 17, nas instruções dos Espíritos, sede perfeitos. Lázaro desenvolve para nós reflexão sobre o dever. E ele diz assim, vou ler alguns trechinhos. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo. Primeiro, e em seguida, para com os outros. Amar ao próximo como a si mesmo. O dever é lei da vida. Quero aqui falar apenas do dever moral. Dever que as profissões impõem. Toda a vida nossa, a gente tem deveres a cumprir. A gente tem que estar inserido em questões de necessidade básica. Né? O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. É lógico. Não tem a escolha de fazer ou não fazer. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Aí ele traz um questionamento para que a gente possa refletir. Aí ele pergunta aqui para a gente, onde começa esse dever? Onde termina? Aí ele responde, o dever principia para cada um de nós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Ou seja, aquilo que eu não quero para o outro, eu também não quero para mim. Então, essa relação tem que ser equivalente. Eu não posso fazer para o outro aquilo que eu não quero para mim. Então, ele traz isso na questão do dever, que é fundamental. O dever é resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Então, o dever é a nossa meta. Todos nós temos esses deveres, eu não digo deveres do nosso cotidiano, mas esse dever moral de nos alinharmos a essa caridade, de nos alinharmos a esses preceitos do Mestre que nos traz de maneira tão variada, de tantas formas, para que a gente possa realmente conquistar essa tranquilidade interior que nós almejamos. Né? Então, no texto de Paulo de Tarso.
Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe, a examinar o sentido profundo e as consequências a descobrir-lhe por vós mesmos. Todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Ou seja, quando estivermos fazendo, achamos que estamos fazendo caridade, vamos pensar aqui, vamos botar na consciência, eu estou fazendo mesmo a caridade? Eu estou querendo projeção, eu estou querendo que todo mundo saiba, eu estou querendo gratidão dos outros. Será que eu estou realmente fazendo essa caridade? Como entendia Jesus? Como esses mestres nos falam aqui? E a gente precisa voltar para as nossas consciências e fazer a pergunta: nós realmente estamos ajudando? Nós estamos trazendo para a pessoa um conforto, um alento? Realmente estamos nos preocupando? Essa caridade é genuína? É uma caridade que envolve um afeto, que envolve um carinho? Aí ele continua: não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Fazer-se o bem, mister sempre se torna ação da vontade. Aí a gente lembra a vontade, e é exatamente essa potência da alma, esse magnetismo que a gente precisa, e a gente vê essas leituras todas, todos os milagres, ditos milagres de Jesus, através da vontade, dessa força, desse querer genuinamente, que movimenta, a gente sabe que movimenta, que nós somos semideuses, nós somos deuses, e podemos fazer muito mais do que ele fez, como disse Jesus para nós. E é através dessa vontade, dessa força necessária para que a gente possa modificar muitas coisas dentro da gente. Aí ele continua: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Gente, nessa reencarnação, a oportunidade do Espiritismo não é para qualquer um, não, hein? Não é para qualquer um. Essa chance que temos e que nós estamos envolvidos nela, gente, é um passo largo na nossa evolução. Esse envolvimento com o Evangelho, esse envolvimento com as obras, isso é um passo largo. É lógico que nós não vamos aí sair pelo mundo sendo Irmã Dulce, Madre Teresa, ainda não. Mas o caminho é esse. O caminho é esse, o curso do rio é esse. A gente precisa entrar nessa corrente. E aí ele continua mais um pouco. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer o verdadeiro Espírito. Olha aqui, a gente tem uma responsabilidade, um compromisso sério. Quando brincam com a gente, que a gente é fanático, a gente é isso, você não faz outra coisa, não é enfiada aqui. É o que eu escuto aqui. De novo você vai se enfiar aí para estudar? É o tempo todo. Mas olha, o caminho é esse. Eu não estou nem aí, podem chamar de filha de Maria, de não sei o quê. Não me importa, porque eu sei que é exatamente isso aqui. E esforçar, é o nosso esforço de estar envolvido numa casa, como a Casa de Francisco, que nos aceita aqui de bom grado, e as outras casas também, é a nossa atitude de nos esforçarmos, para querermos cada vez melhorar aos pouquinhos. Aí ele continua mais um pouquinho. Sendo induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só pessoa.
E a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertence. Não importa se é evangélico, se é ubandista, se é protestante, se é católico, não importa, não importa. Jesus não criou nenhuma religião. O Espiritismo chegou para nos ajudar. O Espiritismo veio em nosso auxílio, para que a gente pudesse realmente trabalhar essas questões interiores nossas. Essa caridade, que é esse lema que nós precisamos cada vez mais através das nossas consciências, sempre indagar. Eu estou realmente fazendo caridade? Eu estou realmente ajudando? Estou ajudando a quem? A mim ou a pessoa? E aí, para terminar, eu vi uma coisa interessante. Tem um blog de camilianos, eu sei que é de São Camilo, né? São Camilo foi um santo que eu não sei muito bem a história. Eu só sei que ele fez muitos milagres, e eu até me lembro que a minha mãe usava uma cruz de São Camilo, que era até vermelhinha, e toda vez que tinha alguém doente, punha aquela cruz lá. É lógico que a cruz era o elemento dela, dessa vontade, desse magnetismo. Não era a cruz que funcionava, era o poder dela de confiança, de esperança, que fazia com que a cruz funcionasse como cura. Bom, então, aí ele traz uma coisa interessante para nós, e ele diz assim, trazendo a parábola do bom samaritano, a ideia, aí ele traz assim, o que é ser um bom samaritano nos dias de hoje? E aí ele coloca o bom samaritano dentro de casa. Aí ele fala assim, para a gente exercitar. Aquele que quer exercer a generosidade em casa precisa ter um olhar atento e não preguiçoso ao seu redor. Aí ele diz assim, em vez de chegar da rua e se jogar direto no sofá, que tal antes dedicar alguns minutos para cumprimentar a família, perguntar como foi o dia, e oferecer ajuda para o jantar, ou guardar as roupas, enfim, fazer alguma coisa em benefício de alguém. Ele dá essa dica aqui. O bom samaritano no trabalho, e aí a gente pode colocar dentro da casa espírita, eu vejo que quase todo mundo aqui é aposentado, assim como eu, mas podia ser o bom samaritano no caso do trabalho na casa espírita. E aí ele coloca aqui, aquele que busca ser como bom samaritano em cada instante, deve entender também, independentemente de seu serviço, ali há a oportunidade de ser generoso. Como? Buscando fazer com alegria o seu trabalho, sem resmungar, sem reclamar, contagiando as pessoas que estão ao seu lado, né? Tendo um olhar amplo e detalhado para aqueles que estão ao seu redor, percebendo suas necessidades. Né? Porque, às vezes, a gente se junta para falar mal. Ah, fulano, nossa, só faz bobagem. Ai, não sei o quê. Imagina na casa espírita mesmo. Sabe, fulano, olha só o que ele fez, meu Deus. Então, às vezes, a gente perde os momentos iluminados, a chance de desenvolver boas ações. E aí ele fala a respeito de ser um samaritano em cada situação que a gente tiver na nossa vida, samaritano nos dias de hoje. É porque muitas vezes a gente pensa, mas isso é uma situação que aconteceu lá naquele tempo, há 2000 anos. Não é nos dias de hoje, é nos dias de hoje. Vamos colocar o bom samaritano dentro da nossa vida, dentro das nossas ações, para que a gente possa realmente nos ater a esse lema, a esse curso, né? Esse curso desse rio, para que a gente possa cada vez mais se desenvolver a respeito do amor ao próximo, da atenção que precisamos ter, e que esse Mestre Jesus que nos acompanha possa ter ainda muita paciência conosco, mas a gente está no caminho, a gente quer muito acertar, a gente quer muito melhorar. Então, a gente está terminando aqui. Agradeço a Casa de Francisco por essa oportunidade, que foi ótima para mim, e que Jesus possa nos abençoar e que essa parábola do samaritano sempre esteja dentro de nós, para que a gente possa ver as grandes possibilidades que temos de ajudar o próximo. Obrigada. Agradecemos a nossa amiga
pelas suas reflexões, um tema muito importante, atual e necessário para todos nós. Muito obrigado, que Jesus continue te envolvendo com muita luz e com muito amor. Então, meus irmãos, estamos encerrando aqui a nossa palestra. Daqui a pouco, 10 para as 9, começamos a nossa irradiação para os nossos irmãos doentes físicos. E, para encerrar, eu vou pedir para a nossa irmã Denise fazer a nossa prece de agradecimento. Então, unindo nossos pensamentos em torno da vivência do Mestre, unindo